começar pelo Santa Cruz, Arthur Silva, que no duelo de Charaz, né, com o seu homônimo lá do Rio Grande do Norte, quase perdi, hein? Foi por pouco. Teve um pênalti, a gente vai até discutir se foi pênalti ou não. Eu fiquei com a impressão que bateu no tronco do jogador antes de bater na mão, mas isso a gente deixa para debater mais para frente. Mas o que acontece, Arthur Silva, com esse Santa Cruz que começou arrasador, né? Inclusive a nossa preocupação era até o Santa Cruz até ter um tropecinho ou outro, né, para descer um pouco do salto, mas aí o Santa Cruz só não desceu do salto e agora está quase se enterrando, né? O salto já era, tá se enterrando aí com esses últimos jogos. A gente vê aí na nossa tela, para quem está vendo no YouTube, os últimos jogos. Empate com o Santa Cruz de Natal, empate com o América de Natal, 2 jogos em casa. O América de Natal foi fora, né? Derrota para o Central de Caruaru em casa. Né? Dos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. O time ainda se mantém líder, né? A gente teve agora há pouco o empate sem gols entre Central e América de Natal. Mas fato é que esse Santa Cruz, Arthur Silva, não dá nenhuma segurança ao torcedor que vai subir, né? Que vai ter um bom desempenho aí no mata-mata. Qual o diagnóstico aí dessa sequência recente? Já é uma crise? Eu quero um alerta, já é uma crise de fato, com muita preocupação? Boa noite. Boa noite, Fábio, todo mundo aqui que está na audiência, seja vendo o programa aqui ao vivo, seja assistindo depois aqui o corte ou a live completa. Uma saudação especial aí à torcida do Santa, até fazendo um pedido especial, Fábio, como você trouxe ali no início, de deixar o like, se inscrever. Também fazendo um pedido diretamente à torcida do Santa. A gente sabe que a torcida do Santa é gigantesca, tem muita gente ainda para a gente alcançar. Então, se você gosta do nosso conteúdo aqui, indica para um amigo, para um colega, um primo, prima, familiar aí, para acompanhar também e participar aqui com a gente. Fica à vontade também para deixar os É, comentários. Eu sempre gosto de ler os comentários ali, interagir na medida do possível. Então, deixo aí esse pedido para nossa audiência. Fábio, eu acho que não tem muito como a gente fugir da palavra crise. É uma crise, mesmo o Santa Cruz estando na liderança do campeonato, não tem como a gente não falar em crise o momento que a equipe vive. Só para trazer uma informação matemática, o Santa Cruz no segundo turno, e é um recorte que faz total sentido já a gente trazer, porque a gente não está falando de um segundo turno, por exemplo, 2 rodadas, são 5 rodadas de um turno que são 7. Então a gente já passou aí quase que o turno completo, né? Essa volta da tabela, e o Santa Cruz tem 5 pontos de 15 disputados. Isso dá um aproveitamento de 33,33%. Eu até tentei ver se eu conseguia essa informação fácil para trazer aqui, mas eu não vou conseguir a informação do jeito que eu queria, mas eu vou conseguir trazer ela por outro âmbito que vai acabar funcionando também no comparativo. O torcedor do Santa Cruz estava muito habituado ali na primeira parte da primeira fase a ficar sempre olhando muito a classificação geral para ver o posicionamento do Santa, porque em determinado momento o Santa descolou na liderança do grupo, e aí se pensava, pô, aqui no grupo então não tem muito o que a gente avaliar mais, na classificação geral. E era aquela disputa grande ali do Santa com o Asa, né, para ver quem tinha a melhor campanha. Depois o Santa, em um momento, ultrapassou o Asa, acho que foi nessa vitória contra o Souza. Depois acabou perdendo essa posição. E hoje o Santa Cruz, Fábio, ele já deu uma queda razoável ali nessa posição. Ele está na 6ª colocação entre todas as campanhas. Óbvio que está longe ainda de ser um cenário apavorante, mas para quem estava sempre na disputa ali de primeiro, o Santa hoje já está 4 pontos abaixo da melhor campanha, que é a Aparecidense, ou seja, já significa que o Santa não tem como em uma rodada recuperar, e na verdade já dá para a gente dizer que o Santa não vai fechar essa primeira fase com a melhor campanha. Mas o comparativo que eu queria trazer é que essa campanha que o Santa tem no segundo turno, que é de 33,3% de aproveitamento, faria o Santa estar ali mais ou menos na 50ª posição de melhor campanha. Só para o torcedor ter um pouco da noção de que uma equipe que estava no primeiro turno com a melhor campanha, né, do campeonato, olhando todos os 64 times, ele agora no segundo turno tem uma campanha que eu queria pegar o corte só do segundo turno, para ver a posição do Santa no segundo turno, mas eu não consegui. Mas eu consegui ver da classificação geral, quem tem 33,3% de aproveitamento fica ali na faixa da posição 49 a 51. Então veja a queda
vertiginosa que o Santa Cruz teve quando você compara os dois âmbitos da campanha, né? Os dois momentos da campanha do Santa até aqui. E aí são vários fatores, Fábio, que a gente pode utilizar aqui para explicar essa queda, né? Futebol, ele normalmente é multifatorial, né? Dificilmente você vai ter qualquer rendimento, seja positivo ou negativo, indicado por apenas um fator, por apenas uma coisa explicando. No caso do Santa, a gente tem uma queda de rendimento das suas principais peças. A gente viu, por exemplo, Galhardo cair de rendimento. Os dois Galhardos, dá para a gente falar, né? Tanto o Thiago Galhardo quanto o Gabriel Galhardo caíram de rendimento. A gente teve o Giovani, que vinha sendo o principal jogador do Santa, também caindo de rendimento. A gente teve um Felipe Alves que, mesmo que o torcedor no começo da temporada, no começo da Série D criticasse ali em alguns momentos, falando que não dava segurança, mas que mesmo assim vinha salvando a equipe em muitos jogos do começo da Série D, tendo falhas, e a gente já falou bastante aqui sobre isso, até da possibilidade dele ir para o banco e tudo mais, então isso impacta. A gente tem um Israel que já está fora há um bom tempo, né, por lesão, e que era um pilar muito importante do Santa, seja atuando como lateral, seja dando opções em outras posições, principalmente na ponta, que o Santa não tem basicamente opções no banco para atuar nessa posição, e perdeu o Israel, que poderia ser uma opção. Seja erros sucessivos de Marcelo Cabo, que a gente também já trouxe aqui em vários programas, e hoje eu vou falar mais uma vez de como o Cabo, para mim, mexeu mal no time, fez mudanças que não surtiram o efeito desejado. E também tem outro ponto, que eu acho que é o ponto que talvez fique mais na cabeça do torcedor hoje, por tudo que aconteceu na semana e pelo que a gente viu de movimentação de protesto, etc., que é a questão do extracampo, que obviamente influencia, né, dentro da campanha. Muitos torcedores puxam a questão do atraso salarial, né, para justificar a queda de rendimento da equipe. Eu não vou muito por esse caminho, porque eu acho que esse atraso em específico é de um tempo muito curto, a gente não vê muita reclamação de Isso. jogadores, a gente não vê nenhuma conturbação, sabe, alguma movimentação que indique isso, não dizendo que atraso salarial é algo que não influencia, mas eu acho que nesse caso aqui não acho que chega a esse ponto. Tá? E eu não acho de forma alguma, por exemplo, que hoje no jogo a gente viu o corpo mole dos jogadores. Depois que eu entrar na análise dentro de campo, eu vou deixar um pouco mais claro do que eu acho que aconteceu dentro das quatro linhas. Mas o que eu falo do extracampo é que toda a questão da SAF, as discussões, essa instabilidade política, dá para se dizer que o Santa Cruz vive fora de campo, influencia dentro de campo. Não tem como achar que não. No jogo passado, a gente viu o Thiago Galhardo sair do jogo e dar uma entrevista opinando sobre a SAF, dizendo que a SAF tem que andar, quem é contra que saia do clube, etc. E eu trouxe naquele momento que, independente de concordar ou não com o posicionamento de Galhardo, eu acho que aquilo é uma prova de que, de fato, a gente está vendo uma interferência desse tema dentro do meio do futebol. Até porque a gente entende que, normalmente, num cenário normal, o jogador de futebol está focado dentro de campo. Normalmente ele sai se tem uma pergunta sobre essa, sobre o momento político do clube, o padrão normalmente é o torcedor, o jogador dizer, não tenho nada a ver com isso, meu papel aqui é jogar bola, tal, não sei o quê. E quando você vê um jogador, uma liderança falar isso, você percebe, pô, quebrou uma barreira aqui. A gente não está vendo algo que está acontecendo só fora de campo. Está impactando também dentro de campo. E esse impacto você perdeu o foco, sabe? Você está com a cabeça pesada pensando nisso, imaginando, por exemplo, jogadores como Galhardo ou Felipe Alves, que chegaram já com, a gente sabe, negociações feitas, pelo menos em parte, pela equipe da SAF. A gente sabe que os investidores participaram dessa montagem de elenco, já pensando na Série D, isso é notório para todo mundo. Então, já pode ter isso na cabeça do jogador de pensar, caramba, será que não vai dar certo? Os caras, eu vim pensando nesse projeto, e o projeto não vai para frente. Então, tudo isso acaba impactando. E é um ponto também que eu já trouxe aqui em outros programas, né? Como às vezes gerava-se uma sensação como se a torcida estivesse colocando, e não só a torcida, eu acho que eu até me equivoquei aqui, como se a torcida, com o clube, com diretoria, com tudo, o Santa Cruz como um todo, estivesse colocando a campanha em segundo plano e a SAF em primeiro plano. E isso eu dizia porque a gente viu uma diminuição da frequência dos torcedores no estádio. Tinha a questão da biometria, obviamente, que impacta, mas eu acho que não só isso. A gente viu um apelo menor. Nas redes sociais, pouco se falava sobre as partidas e mais se falava sobre a questão da SAF. O próprio perfil oficial, muitas vezes, falava-se pouco, chamando o torcedor para o estádio. Então, existia já uma sensação como essa. Talvez a campanha muito positiva dentro de campo gerou uma sensação de falsa tranquilidade, sabe? De que já estava tudo encaminhado. Mas, na verdade, não tem absolutamente nada encaminhado. O Santa Cruz só tem hoje de encaminhado, na verdade, resolvido a classificação para a próxima fase, que é o mínimo do mínimo do mínimo. Não tem, o Santa Cruz não tem nem o mata-mata, o mando de campo
da volta do primeiro mata-mata garantido. O Santa não tem nem as 2 primeiras colocações do grupo garantido, quanto mais a liderança do grupo. Quanto mais a questão que os torcedores estavam vendo antes de se posicionar bem ali na classificação geral, pensando mais para frente. Então, o Santa tem nada garantido, basicamente, hoje. Tem a vaga na próxima fase, mas como eu falei e repito, é muito pouco. Isso é o mínimo que o Santa Cruz tem a se preocupar nesse momento. E aí, não sei se isso gerou essa falsa sensação de que estava tudo tranquilo, mas não está. A Série D é muito traiçoeira. O Santa Cruz, para conseguir o acesso, vai ter que estar 300% focado nessa Série D e pode muito bem ter problemas, porque a gente sabe do regulamento como é, mata-mata. Então, eu acho que é importante, e é algo que eu já bati na tecla aqui no último programa, entender que a campanha na Série D é importantíssima. É uma divisão que o regulamento ele é muito complicado, muito difícil. Tem que estar com foco 100%. Assim como a SAF também é importantíssima. Só que o Santa não pode trabalhar com primeiro plano e segundo plano. Vai ter que trabalhar com as duas coisas sendo tratadas como prioridade e tentando ao máximo que uma não influencie na outra. Talvez seja muito difícil isso que eu estou falando, mas eu acho que o que puder ser feito para evitar que se tenha qualquer rota de colisão, qualquer debate que possa influenciar, seja o desempenho dentro de campo atrasar a SAF, que eu sei que muita gente às vezes tem esse receio. Ah, não, o Santa está bem, então a galera vai atrasar a SAF que não está precisando. Nem isso pode acontecer, e nem também pode acontecer de, não, vamos colocar o desempenho dentro de campo em segundo plano, que o importante é aprovar a SAF. Não, as duas coisas são muito O, importantes. Tá? o Não pode correto, Arthur, não deixar. seria dar um stand-by aí, né, no assunto SAF e voltar às decisões após a Série D? Não seria o mais correto a se fazer? Não acho, Fábio. Eu acho que talvez esse suspense seja São, pior. são, são 7 semanas para o Santa Cruz subir ou não, né? Tem 2 rodadas, na verdade 8 semanas, né? Temos 2 rodadas, mais 6 do mata-mata, 2 meses. 2 meses vai fazer tanta diferença? Se for aprovado agora, qual é o impacto direto da SAF na subida ou não do Santa Cruz? Me parece que seria mínimo. Então acho que ela mais atrapalha, sobretudo, a indecisão. E aí a torcida cobra, né? A torcida hoje estava gritando olê, olê, né? Safê, safê. E isso, por um time de Série D, essa pressão extracampo para a Série D, eu sempre bato na tecla que Série C, Série D, por melhor que o time seja, ele é um time de jogadores de Série C, Série D. E o jogador de Série C, Série D, para o desempenho dele ser afetado, é isso aqui, ó. Não precisa de muita coisa. Porque ele é um jogador de Série C, Série D. Para ele conseguir render, tem que estar tudo certo. Aí você pega jogadores de um time de Série D com uma pressão gigantesca, que é carregar essa responsabilidade de subir com o Santa Cruz, e aí você tem um extracampo que deixa a perna do jogador mais pesada, né? O jogador fica mais pressionado, os resultados não vêm. E isso é uma bola de neve para um time como o Santa Cruz. É difícil você reverter. É muito 8 ou 80. Ou você reverte rapidamente e é só subida, ou você afunda de vez. Não tem muito meio termo para time grande. Né? Não tem muito isso. Se fosse pegar um exemplo aqui, se fosse o Altos do Piauí, o Asa, né, que está uma campanha muito boa. Se fosse o Asa na situação do Santa, seria muito mais fácil os jogadores terem uma retomada no mata-mata. Porque a pressão é muito menor. Né? As questões extracampo, sobretudo de resultado, ela afeta, mas ela não afeta tanto como afeta, por exemplo, no caso do Santa Cruz. Então não é hora de todo mundo, pô, a gente vamos focar no campo, vamos subir e aí a gente conversa, ou se tem um medo, que era o medo que tinha, por exemplo, no Botafogo aqui, que era, se subir para a Série B, que era o caso do Botafogo, eu não sei se o Santa Cruz é esse caso, se subir para a Série C, vai ficar mais difícil, porque o time vai ter, já queimou uma etapa, vai estar numa série mais estável, pode achar que vale mais agora, e isso pode até atrasar muito mais. Então querem resolver logo, para caso o Santa Cruz não suba, as opiniões mudem. Ou no caso do Santa Cruz, né, como já tem muita gente ali que não é totalmente a favor das cláusulas, isso se torne ainda mais dificultoso.
Então tem isso, assim, de querer resolver logo pra, vai que sobe, o cara, ó, tá vendo aí, a gente subiu, vamos assim mesmo, vamos continuar o modelo que tá, vamos pra Série C, e é isso aí, temos calendário agora seguro, não dependemos mais de estadual. Existe esse medo, tem alguma ligação de querer resolver logo? Porque na minha cabeça, vendo de fora, era muito, cara, esquece, ou faz a SAF calado, né, ou faz ali sem muito alarde. Se bem que num clube como Santa Cruz isso é mais difícil É, de se fazer porque vaza muita coisa. Mas não seria de uma união geral, jogadores, diretoria, a galera da SAF, de deixar esse assunto em segundo plano e focar no que interessa, que é o acesso, que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Tá muito na cara que se o Santa Cruz subir, não vai ser fácil, como não seria fácil se o Santa Cruz estivesse com 90% de aproveitamento. Também nada garantiria que o Santa Cruz ia chegar no mata-mata, ia passar os três tranquilamente e ia subir. Fábio, eu acho que assim, isso que você falou seria o perfeito no mundo ideal. No mundo real, eu acho que esperar acontecer a Série D para seguir com o debate da SAF seria a pior saída nesse momento. Porque eu acho que o clima de instabilidade ele só aumentaria se o Santa toma essa decisão e por vários motivos. Um deles é pelo que você falou, uma desconfiança muito grande que a torcida tem, e eu vou tratar como desconfiança porque, ao meu ver, tá, pelo que eu acompanho, e obviamente eu não sou dono da verdade, mas pelo que eu acompanho de fora, eu percebo que Bruno Rodrigues, que é o presidente, ele é muito a favor da SAF. Então não acho que o Santa Cruz conseguiu acesso mudaria o pensamento de quem está hoje no executivo do Santa a respeito de deixar do Santa Cruz virar SAF, achar que o Santa Cruz vai seguir como associação e tudo mais, até porque eu já falei algumas vezes aqui, para mim isso é um debate meio batido, assim, o Santa Cruz não tem mais que debater virar SAF ou não. O Santa Cruz vai virar SAF, precisa virar SAF. O Santa Cruz não tem muita outra saída. O Santa tem um RJ aí para pagar, que o Santa Cruz, se não virar SAF, não tem como fazer esse pagamento. Simplesmente não tem. Tá? Então o Santa está com a corda no pescoço, tem que virar SAF. E eu acho que quem está hoje no executivo não tem muito essa dúvida. Mas o torcedor tem essa preocupação, e eu acho uma preocupação até tirando essa parte, né, que eu acabei de falar, que o executivo, para mim, não deixa muito motivo para se ter essa preocupação. Eu entendo a preocupação do torcedor do Santa quando ele olha a política do Santa Cruz como um todo, achando que se o Santa sobe, essa resistência que existe de alguns grupos políticos, principalmente ligados a líderes do passado, pode ganhar força. E eu acho que esse sentimento geraria uma sensação de instabilidade muito maior dentro do clube. Para mim, Fábio, e outro ponto muito importante, que é o que Léo Ximenes trouxe aqui, né? A SAF traz dinheiro que o clube não tem. Exatamente. O Santa hoje ele tem uma folha, Fábio, salarial, que, pelo que a gente capta de informações por aí, ela deve estar entre 1 milhão e 1,5 milhão, considerando elenco mais comissão técnica. O que é uma folha bastante alta se você for analisar uma realidade de Série D. Seguramente o Santa é a folha mais cara da Série D, ou está, no pior dos casos, ali na top 3 de folhas mais caras da Série D. E é uma folha que o Santa Cruz, sozinho, não consegue pagar. O Santa Cruz não tem como bancar essa folha, tanto que já é público que o Santa Mas a SAF já não busca. ajuda hoje, não, Arthur? Já não há uma ajuda da Veja, SAF? o que é que acontece? O Santa criou essa folha, aqui é o que eu vejo de informação, tá? O Santa criou essa folha muito na expectativa de que talvez nesse momento a SAF já estaria implementada ou mais próxima disso e que teria investimentos da SAF em si para estar bancando essa folha. Mas o que a gente sabe até agora é que isso não está acontecendo. Até por uma questão de segurança por parte dos investidores, eles só vão colocar dinheiro no clube quando eles tiverem convicção de que de fato a SAF vai sair. E a gente tem que concordar que nos últimos tempos, essa convicção, que era quase 100%, ela diminuiu um pouco por causa do processo, discussões, a cláusula do Arruda, etc. Então, hoje não há essa convicção 100%. Já é público que o Tá. Santa busca empréstimos com a SAF. Já se tem até um valor que foi citado, acho que em entrevistas de 7 milhões, algo assim, que seria um dinheiro basicamente, acredito eu, para bancar folha, talvez alguma coisa ali para resolver o Arruda, para ter uma liberação pensando em mata-mata, mas eu acho que no final do dia muito mais para folha, para tocar o futebol com tranquilidade. E esses empréstimos, eles são condicionados a aprovações da SAF. Então é assim, Uhum. é 7 milhões, vou dar valores fictícios, tá? Não se prenda aos valores, mas algo como 700 mil, o clube só vai liberar, os investidores só vão liberar depois que você tiver uma aprovação relacionada às entidades legais da RJ. Depois, mais 700 mil quando tiver uma aprovação do Conselho Deliberativo.
depois quando tiver a aprovação da AGE. Então tem condicionantes que dão mais segurança aos investidores para eles de fato colocarem esse dinheiro, que eu acho que assim faz sentido totalmente essas condições. Porque é aquela, eu coloco o aqui no dinheiro, não tem Botafogo, problema. Mas eu só vou só. colocar o dinheiro quando eu tiver uma Uhum, certeza maior é. de que de fato vai acontecer, né, o negócio. Aqui no Botafogo o que foi feito, né, durante a transição foi que o Botafogo cedeu um jogador da base, que era o que se tinha avaliação que valia mais, né, que é o Pedro Ivo, em troca de um empréstimo. Foi isso que o Botafogo fez, por exemplo, antes do início da SAF no início do ano, né? O Botafogo estava na transição, a SAF ainda não tinha sido assinada, enfim, trâmites burocráticos. E o Botafogo meio que cedeu aí uma porcentagem de um jogador da sua base. Enfim, há como se negociar isso, né? Assim, algo que sirva como fiador, né, pro investidor. Ó, a gente vai virar, se não virar SAF, você tem uma porcentagem de um garoto aqui que, enfim, para você. Mas, assim, me parece que isso não vai se resolver. Existe alguma possibilidade de se resolver em 2 semanas? Antes de começar o mata-mata, 3 semanas? Aí, Fábio, é onde entra a minha crítica e o que eu defendo que deve ser o que precisa ser feito daqui para frente. Quando eu falo ali de caminhar da melhor forma em harmonia, que a gente sabe que não tem como ser uma harmonia 100%, mas na melhor harmonia possível. E aí o ponto para mim fundamental para isso é comunicação. Porque é outra crítica que eu falo com muita tranquilidade aqui, porque eu sempre trouxe essa crítica sobre a SAF do Santa Cruz há meses atrás. Quando talvez ninguém falava nada sobre a SAF do Santa, era só as mil maravilhas, eu sempre disse, ó, eu acho que a comunicação aqui está falha. E aí a comunicação, para mim, o ponto principal que eu cobro é a presidência executiva do Santa, né, a diretoria do Santa, porque os investidores, para mim, também falham na comunicação, mas, assim, os investidores, vou falando o papel da verdade, que eu acho que talvez alguns torcedores ainda não tenham se tocado, mas, assim, o interesse deles é ganhar dinheiro, então eles vão defender os interesses deles. Eu tenho que querer que a diretoria do Santa defenda os interesses do Santa Cruz. Quem vai defender os interesses do Santa Cruz são quem hoje está negociando, tomando parte do Santa Cruz. Os investidores eles vão querer a melhor forma ali deles terem um negócio que eles ganhem mais dinheiro com isso e não tem nada de errado, tá? É justamente assim que as coisas funcionam, eles estão no papel deles. Mas assim, tem que tomar as rédeas da comunicação e deixar claro para a torcida. O Santa até hoje, Fábio, por exemplo, não teve uma comunicação clara sobre a proposta. A gente teve no Náutico, por exemplo, a proposta da SAF. Com pouco tempo teve a reunião do conselho, que eu nem lembro lá se a reunião foi aberta ou simplesmente vazou, mas assim, todo mundo da torcida ficou sabendo do debate que estava tendo e quase que se esmiuçou a proposta inteira, com os torcedores, conselheiros ali debatendo. A gente ainda não teve isso no Santa. A gente está falando de 6 meses depois que teve a primeira comunicação a respeito da proposta, a gente não teve isso ainda no Santa. A comunicação também é falha porque o Santa divulgou um calendário que iria seguir relacionado à SAF e esse calendário não foi seguido. E para mim, falando individualmente, eu entendo que talvez tenha acontecido pormenores, etc., que tenha atrasado o calendário, mas o torcedor quer entender o motivo de fato que isso aconteceu. Então, assim, se aconteceu alguma coisa que atrasou o calendário, cabe o clube vir e dizer, ó, aconteceu isso e aquilo, estava lá dizendo que ia terminar tudo até dia 30/6, não deu, por causa desse motivo, daquele outro, a gente está debatendo, a gente tem isso. Então, tomar as rédeas da comunicação e deixar claro. Porque aí você consegue se comunicar claramente com a torcida e deixar claro o que está acontecendo, ficar mais transparente o processo e gerar um pouco mais de tranquilidade para o torcedor. Porque hoje, Fábio, a gente viu um movimento da torcida de público zero, que eu abomino completamente, porque eu acho que no final do dia você nem vai conseguir nada. Não é possível que alguém ache que amanhã, segunda-feira, o Santa Cruz vai andar a SAF porque deu 8 mil pessoas no Arruda hoje. Não vai acontecer isso, tá? Não é o público de 8 mil pessoas no Arruda que vai mudar nada de como a SAF está andando. E na verdade você só está prejudicando o clube porque você está tirando fonte de renda do clube, que é justamente a renda de público nas partidas, que é o que hoje talvez o Santa Cruz tem entrando de dinheiro para conseguir pagar essa folha, que todo mundo está falando ali da questão de que está atrasado e etc. Mas você está atacando justamente o que o Santa tem para conseguir essa receita, antes que aconteçam as aprovações, enfim, o calendário que eu falei ali da questão da SAF. Então você está atacando uma fonte de renda importante, você está atacando algo importante para o clube, que é a força que o Santa Cruz tem dentro do Arruda, com a torcida presente, e esse movimento ele só fortalece aquilo que eu falei de gerar uma sensação de que, não, está em segundo plano a campanha, deixa isso para lá, vamos cuidar da SAF.
A partir do momento que a torcida define não ir para um jogo, no momento decisivo, só fortalece esse movimento. Então, assim, por essas três frentes, para mim, é só um movimento que atrapalha e não ajuda. E eu falo como alguém que acabou de citar aqui pontos que eu entendo boa parte das reclamações do torcedor. Eu acho que a comunicação relacionada à SAF ela está falha, mas existem formas e formas de protestar. Então, para mim, Fábio, o que precisa ser feito é isso. Eu acho que não tem como seguir o que você falou de para o processo da SAF e deixa para frente. Na verdade, não tem como, eu nem acho que é salutar. No momento que o Santa tá, tem que avançar, porque uma coisa vai resolver na outra, sabe? Se você avança no debate, você tem a liberação dos empréstimos, como eu falei, você consegue pagar folha, a torcida vai ficando um pouco mais tranquila. Então, uma coisa está ligada à outra. Mas, sobretudo, o Santa precisa tomar as rédeas dessa comunicação e falar melhor com o seu torcedor, deixar claro o que é que está acontecendo, quais as etapas que vão ser seguidas, quais os problemas que aconteceram no meio do caminho. E outro ponto que eu bato muito na tecla, tá? Talvez tenha torcedor do Santa que não goste muito quando eu falo disso, mas é falar da SAF com a seriedade que tem que ser falado e com sem ter medo de falar o que é o negócio. Não vender ilusão, sabe? Eu já critiquei muito isso aqui também, que no começo eu senti que a comunicação que foi feita em relação à SAF, isso não só por parte do Santa, mas por parte também dos investidores, mas repito, os investidores eles têm seus interesses com relação a isso. E os interesses deles, obviamente, não é defender os interesses do Santa, é defender os interesses dele, o que está correto, né? Porque eles têm que defender a forma de negócio deles. Mas assim, se vende uma ilusão para o torcedor como se a SAF fosse as mil maravilhas. Não se pode, por exemplo, debater a proposta, que tem suas falhas, tem seus problemas, e eu falo como uma pessoa que sempre deixei claro, é para vender, mesmo que se mantenha a proposta como está, porque o Santa Cruz precisa vender. Mas não se pode também gerar essa sensação como se fosse assim a perfeição do universo e ninguém pode fazer um comentário sobre a SAF se não é atacado. E eu acho que a escolha do Santa de não tomar as rédeas dessa comunicação e deixar E isso me claro parece que a desde o SAF joga início, muito com isso, né, Arthur? Assim, os investidores joga. jogam muito com esse desespero, né? Exatamente, Fábio. Assim, vou ser bem sincero. Para mim, os investidores terem ficado calados, por exemplo, sobre essa questão do público zero, mostra que talvez tenha sido interessante para eles. Ter o público zero, mais pressão. Se tem a torcida fazendo pressão no clube, significa que o clube vai estar mais na necessidade de vender de toda forma, então eu vou ter uma proposta que é melhor para mim. No final é tudo jogo de interesse. Eu acho que falta a torcida também, às vezes, entender isso, sabe? Que tem muito jogo de interesse aí. Mas, repito, eu acho que está muito ligado também a uma falha do Santa em tomar essas rédeas da comunicação e deixar isso claro. O Santa, no começo, talvez tenha escolhido isso para chamar muita torcida, e de fato isso aconteceu. A gente viu aquele movimento no Campeonato Pernambucano do Santa ter grandes públicos, muito pelo movimento positivo da SAF. Só que depois o Santa se tornou, entre aspas, vítima disso. E eu digo entre aspas porque a partir do momento que você escolhe deliberadamente deixar a comunicação ficar muito mais a cargo dos investidores do que sua, então você tem que arcar com as consequências disso. Então você não é mais vítima. Mas hoje o Santa é vítima. A gente viu, por exemplo, quando teve a celeuma lá entre Cadar e Bruno Rodrigues, né, aquela semana onde tudo aconteceu, a torcida estava quase em toda a sua maioria naquele momento defendendo Cadar. Justamente porque, por toda essa falta de comunicação mais clara, Kadar foi vendido como um salvador da pátria e era difícil depois o Bruno chegar e dizer, não, tem problemas, a gente vai ter que romper. Porque como é que você vai dizer que vai romper com uma proposta que você vendia como tudo perfeito, sabe? Então, tem falhas na comunicação. Eu acho que tem muito torcedor também que está faltando se tocar um pouco da realidade, entender o negócio que o Santa Cruz está entrando, se tornar mais defensor do Santa Cruz, né? E aqui que eu estou falando do Santa Cruz, não, por favor, não compreendam que eu estou falando de gente que fica vendendo que está defendendo o Santa Cruz, mas na verdade está pensando em é, benesses próprias aí, gente que teve poder no passado. Eu estou falando do Santa Cruz como instituição, a instituição que a gente ama e que a gente defende. Então, defender mais os interesses do Santa do que dos investidores. Para você ter noção do absurdo que eu já vi, Fábio, nessas discussões, eu já cheguei a ver gente dizer, torcedor do Santa, que o Arruda nunca foi do Santa Cruz. Sabe? Esse nível de absurdo eu já cheguei a ver, que era assim, tiração de onda da mais rasteira dos rivais do Santa, e eu cheguei a ver torcedor do Santa propagar esse discurso para querer defender o posicionamento dele sobre cessão ou não do Arruda, que assim, totalmente legítimo qualquer um fazer essa defesa, se é a favor ou não da cessão legítima, em definitivo da Arruda, se vê isso como um problema ou não, se acha que funciona, que não há nada para se ter preocupação, eu acho que está tudo bem. Agora não precisa
partir para esse tipo de argumento que, pelo amor de Deus, sabe? Assim, eu acho que deve ter torcedor do Sport e do Náutico que deve ter visto isso e não acreditou no que estava lendo. Então, só para mostrar que às vezes parece que a galera estava mais preocupada em defender interesses do investidor do que do Santa. Mas voltando um pouco mais ao tema de hoje, Fábio, para não ficar também divagando, eu acho que é isso. O Santa vai ter que daqui para frente tentar conviver mais em harmonia, não dá para parar. E para mim a torcida entender que precisa colocar as duas coisas em evidência, não dá de forma alguma para achar que não, o foco é a SAF, deixa a campanha de lado, pelo amor de Deus, assim. O Santa nem tá com essa situação que você pode deixar a campanha de lado, e nem a Série D é uma competição que você pode deixar a campanha de lado, pelo amor de Deus. O Santa, assim, se o Santa não sobe esse ano, minha gente, o Santa joga Pernambucano ano que vem, naquele sofrimento de novo de que se não tiver uma campanha boa, fica sem calendário. Não é possível que alguém ache que um cenário como esse é saudável para o clube, sabe? Assim, eu não vou nem debater mais isso, que é indebatível isso. Não tem como a gente seriamente ter que explicar qual é a importância da competição para o Santa. Da mesma forma que a SAF é importante. Tem que andar as duas coisas. Para mim, a chave é o Santa Cruz, e aqui eu falo a diretoria, melhorar a comunicação. Com isso, eu espero que a torcida fique um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, coloque um pouco as ideias no lugar, volte a apoiar a equipe, porque o time está precisando e dentro de campo a gente está vendo que está precisando, Fábio. Muito bem, o Michel Xavier fala que tá estranho demais, o time meio que desligar logo perto do mata-mata. O Pablo Daniel tá por aqui, fala cheguei. O Paulo concorda plenamente com você, Arthur Silva. É, O Djalma Vieira fala que o Santa Cruz vai afundar, não sobe, não tem SAF. O Renato Antônio fala avante patativa, né, destacando a campanha do Central. Léo Chimenez fala da questão da SAF, que traz dinheiro. Cara, eu entendo isso, mas falta tão pouco tempo, eu acho que, assim, ou resolve logo, ou fala que não vai resolver. Assim, eu acho que não dá para ter esse impasse. Ou resolve antes do mata-mata, ou fala que não vai resolver logo e todo mundo se junta aí, torcida, faz aquela vaquinha lá, sei lá. Enfim, dá um jeito aí. Abnegado, não tem abnegado não, Arthur Silva, no Santa Cruz, para ajudar aí. Enfim, dá um jeito aí, porque tem que subir. Se não subir, amigo, aí. Difícil, viu, Fábio? Assim, eu, eu sinceramente eu não sei como é que o Santa estava conseguindo manter essa folha em dia até mês passado, sabe? Porque é uma folha. Todo mundo sabe que essa folha que o Santa fez foi já pensando no investimento da SAF. A partir do momento que se rolou essas discussões, etc., que eu também acho que é natural, sabe, ter essas discussões, é salutar o debate. Eu acho que esse era um ponto também que, quando eu falei ali da questão do o Arruda não é do Santa, etc., às vezes a galera cerceia um debate que é muito importante, tem que ter o debate ele é salutar. Mesmo que o debate seja só entre os torcedores e não mude nada da proposta e seja aceita, como eu já falei, que se não mudar nada ela tem que seguir, mas eu acho que ele é importante para informar para o torcedor quando acontecer no futuro de realmente ser efetivado o negócio, saber de fato o que é que acontece, qual é o negócio que está sendo fechado, ter a consciência, sabe, até para poder avaliar melhor lá na frente, ter as expectativas dosadas na medida certa. O debate ele é sempre salutar, então isso tem que acontecer. Mas em relação à folha, Fábio, você falou, é muito difícil, é muito alta, sabe? Eu acho que o esforço da diretoria já estava sendo bem grande, não à toa agora acabou atrasando, sabe? É, Então porque tem que realmente resolver eu logo, acho né? Se que não o tem caminho é esse. dinheiro, então É tem que isso, resolver. é isso, Fábio. Só que aquela eu não entendo, sabe? Assim, porque eu entendo o torcedor que quer protestar. Porque você, pô, você tá naquela. Você quer que a SAF saia. Aí o clube divulga um calendário. Aí o calendário não é seguido. E depois você não tem explicações de por que não foi seguido. Aí você pensa, pô, não tá andando. É natural o torcedor pensar sobre isso. Quando Muito eu, bem. por acompanhar talvez um pouco mais de perto, e não estar tanto no desespero com relação ao torcedor, eu entendo que às vezes pode estar tendo debates internos, ainda vendo como é que se pode melhorar a proposta, aquele jogo de um lado para o outro, pode estar tendo isso. Só que tudo que eu falo aqui também é especulação, porque a gente não tem informação clara. Eu acho que esse é o ponto. Eu já até repeti bastante isso, mas para mim esse é o Uhum. ponto. É a minha esperança de poder ter um pouco mais de tranquilidade daqui para frente. Além, claro, de acontecer as aprovações em si, é que se elas não acontecerem no tempo tão célere quanto a gente espera, que pelo menos a comunicação ela fique mais clara. É esse o ponto. Muito bem. O Rico Viana fala que a situação do Santa preocupa mais do que a situação no hexagonal da Série C 2000, no caso era quadrangular, né? Aquele time chegou mais inteiro na fase final, o time atual derreteu.
O Lucas Gabriel também está por aqui. Ele fala: salário atrasado e a culpa desse desempenho horrível. Ele pergunta quando estava pagando, estava ganhando. Talvez Não acho, Fábio. E se possa. quiser, a gente pode até entrar no desempenho dentro de campo, a É partir dessa isso. Vamos. pergunta, que eu acho que é um bom ponto de partida, né, que Lucas Gabriel trouxe, porque eu já trouxe isso aqui até no programa passado, né? Não sei se no Botafogo é a mesma coisa, Fábio, se em outros clubes também, mas no Santa é assim, sempre que o Santa perde é por causa de salário atrasado. Assim, nesse caso nem perdeu, né? Sim. Empatou. Mas sempre vem esse discurso. Ah, não, o salário está atrasado, os caras estão fazendo corpo mole. Ou então, quando não é salário atrasado, é tipo, falta vontade, esse elenco não tem raça. Sempre vem isso. E eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, tá? Isso são fatores que existem no futebol. A gente que acompanha futebol há um tempo sabe que de fato pode acontecer. Às vezes o elenco está rachado, tem alguma coisa que está acontecendo ali. Eu não acho que é o caso desse Santa. Eu até já falei antes que é um salário atrasado por pouco tempo, são dias. Há um calendário já de pagamento alinhado, que os próprios jogadores já falaram sobre isso também, que tem confiança. Então, é difícil você ter um elenco que está com raiva de salário atrasado, que o jogador ele resolve publicamente ir lá e dizer, não, tá tudo bem, não tem problema. Assim, chama atenção de toda forma isso, e como é pouco tempo, eu realmente não acredito. E aí, falando do jogo de hoje, eu não acho que o jogo de hoje foi falta de vontade, tá? De forma alguma. O Santa Cruz teve, por exemplo, eu acho que 8 chances assim claras de gol, Fábio. Claro, assim, eu tô só citando as chances que você olha e diz é gol. Só essas. Foram 8. O Santa teve, salvo engano, eu vi alguém comentou no Twitter, parece que foram 17 escanteios que o Santa Cruz teve na partida. O Santa teve um jogador que entrou no segundo tempo e com 15 minutos ele saiu lesionado de correr, se entregar em campo. Então, assim, não me parecem sinais de uma equipe que estava sem querer jogar, sabe? Se fosse corpo mole, eu não imagino que alguém ia ficar até os 50 do segundo tempo procurando arrumar um gol, conseguindo 17 escanteios, 8 chances claras, se tivessem vontade de jogar. O que eu acho que aconteceu, e aí já entrando na análise do jogo em si, é uma série de erros e uma série de roteiros que o torcedor do Santa Cruz já está, até certo ponto, habituado até a ver em algumas partidas, até no passado recente. O Santa hoje, Fábio, ele teve na escalação duas mudanças, né, na equipe titular. Na lateral direita, Totti voltou, né, depois de um Yuri Ferraz que foi muito criticado no jogo contra o América de Natal. Totti volta à equipe titular, na lateral direita. E no meio-campo a gente teve uma estreia, vamos dizer assim, que foi João Pedro de titular. Ele que, obviamente, já jogou no Santa várias vezes, mas pela primeira vez nessa Série D foi titular da equipe na vaga de William Júnior, que realmente não vinha jogando bem. E eu até falei antes de começar o jogo no Twitter que entendia essa escolha porque William Júnior não vinha bem e João Pedro, desde o jogo contra o Souza, que ele entrou bem ali no segundo tempo, ele vinha tendo aparições minimamente positivas. Nada de outro mundo, mas já era um João Pedro melhor do que nas primeiras partidas da Série D, o que credenciava ele a ter essa chance. E o Santa começou o jogo avassalador, como era esperado, né? No primeiro minuto, o Santa tem uma chegada muito boa pela esquerda, né? Inclusive com o João Pedro participando. Ele toca a bola ali com o Giovani e ele rola a bola na entrada da área para Galhardo finalizar e a bola acaba indo para fora. Lembra muito o lance que Galhardo desperdiça contra, acho que é contra o Central, né, que Galhardo finaliza no travessão. Obviamente que a finalização é diferente, né? Uma vai para fora, outra vai no travessão, mas a jogada em si, né, dele chegando na entrada da área para fazer a finalização lembra muito e ele desperdiçou uma chance assim incrível. Aqui já é a primeira chance clara que eu falei que o Santa Cruz desperdiçou no jogo. Depois dali o Santa segue em cima, ele chega a ter outra chance ali por volta dos 10 minutos, de novo com o João Pedro, uma finalização dele de fora da área, que o goleiro espalma e no rebote Giovani tenta alcançar a bola e não consegue. Já é a segunda chance clara que o Santa tem, porque além da finalização de João Pedro, perdão, tem um rebote ali de Giovani, que era uma chance muito boa e ele acaba não alcançando a bola. E aí, naquele momento, Fábio, eu até comentei, talvez eu tenha sido um grande culpado desse Santa não ter vencido hoje, porque eu comentei no grupo do WhatsApp com amigos, dizendo, rapaz, esse Santa Cruz de Natal é muito fraco. Assim, o time, e Atos Hildo até estava lá no grupo depois a gente comentando, era um time que dava muito espaço ao Santa, sabe? Afobado na saída de bola, errava muito na saída de bola, sentia um pouco ali a pressão do Santa no começo.
E a sensação que todo mundo tinha é que, invariavelmente, em uma hora ia sair o gol do Santa. Porque em 10 minutos era o Santa senhor da partida. Só que depois dali, a gente tem um lance que o Santa erra com o Eurico. Ele vacila ali na saída de bola, o jogador do Santa Cruz de Natal vem, a jogada segue um pouco, tem uma finalização, a bola vai para escanteio. E nesse escanteio, na primeira, Matheus Vinícius corta, na segunda ele não corta e sai o gol de Eduardo Brito, lei do ex, aí contra o Santa. Eduardo Brito, que já fez tanta raiva jogando com a camisa do Santa, fez raiva agora jogando com a camisa do outro Santa, de cabeça. Uma falha mais ou menos ali de Balotelli e Matheus Vinícius, para mim mais de Matheus Vinícius. Eu até estava discutindo essa jogada com o João Pedro Pereira, né, que trabalha no meio do futebol, entende mais de futebol do que eu, obviamente. Porque eu sou um cara que eu não sou muito fã de marcação por zona em bola parada. Eu sempre fico com a sensação de que você corre muito risco de cair naquele erro de marcar a bola e não o jogador. E nesse tipo de lance ele estava falando que normalmente Matheus Vinícius, seguindo o padrão, ele deveria estar na posição de Wagner Balotelli mais à frente. E Wagner Balotelli está como quarto da linha, né? Seria o primeiro Galhardo, que é o jogador mais alto para tirar ali no primeiro pau, depois viriam os dois zagueiros, Matheus Vinícius e Eurico, e depois Wagner Balotelli. Por que que isso é importante? Porque se Matheus Vinícius tivesse na posição de Wagner Balotelli, provavelmente ele teria feito o corte, até por ser mais alto do que Balotelli. Então Balotelli não consegue fazer o corte, Matheus Vinícius deixa o jogador se antecipar na frente dele, tem um cabeceio, a queima-roupa ali, Felipe Alves não tinha o que fazer, 1-0 para o Santa Cruz de Natal, que para mim era algo assim inacreditável. O Santa Cruz está levando aquele gol, porque não é porque saiu o gol que muda a minha opinião, nem pelo Santa ter empatado que muda a minha opinião. Esse time do Santa Cruz de Natal é muito limitado, sabe? Muito limitado mesmo. E a sequência do jogo mostra isso. Depois disso, o Santa demora até um pouquinho para conseguir ter uma jogada, porque a partir desse gol, Fábio, entra para mim um fator que é o preponderante na partida. Eu disse que eu não vi corpo mole. Eu vou dizer o que eu vi que afetou muito o desempenho do Santa hoje. Afobação. Depois que o Santa leva o gol, a equipe assim se afoba de um jeito que quem tivesse ligando a TV não tivesse acompanhando nada de Série D. O cara tava vendo lá o jogo do Chelsea com o PSG e do nada entrou no YouTube, era o jogo que tava para ver, assistiu. Certeza que o cara ia dizer que o Santa Cruz não era líder ou classificado. Ele tivesse olhando e ia dizer, rapaz, o Santa Cruz se não ganhar esse jogo hoje está eliminado do campeonato. Era a sensação que você tinha vindo no jogo, pela pressão da torcida, mas eu não vou nem aqui falar tanto da torcida, mas dentro de campo mesmo, jogadores muito afobados. A sensação era essa, de que eles estavam num cenário que, ó, se a gente não fizer um gol em 10 minutos, estamos fora da competição. E era o Santa tentando acelerar todas as jogadas. A gente fala muito do que no futebol a ordem dos fatores ela afeta muito no resultado. Então, a gente até dizia, o Santa depois tem uma tabela mais tranquila, né? Pega o Santa Cruz de Natal, o Horizonte 13. Mas se ele chega pressionado nesse jogo, o jogo que em tese era mais simples vira um jogo mais complicado. E não pelo adversário, mas por você mesmo. Eu acho que aconteceu isso hoje. Sabe, o Santa se afobou muito e nessa afobação errou muita jogada, errou muito no último terço. Chegou a ter outras chances, é bem verdade. Depois você tem uma chance, um bate-rebate que Matheus Vinícius não consegue finalizar. Esses bate-rebates na área teve bem uns 2 ou 3 no primeiro tempo. Eu nem estou colocando eles nas chances claras, tá? As 8 lá que eu falei, eles nem estão. Para você ver como realmente eu estou filtrando para deixar só as melhores chances que o Santa Cruz teve no jogo. Então tem essas duas. Depois tem uma que Thiaguinho acerta um excelente passo para Giovani. Ele sai cara a cara ali com a marcação, ele acaba chutando em cima do marcador, falha ali no momento da tomada de decisão. Então a terceira chance. Depois o Santa tem uma chegada pela direita, né? Talvez uma das poucas chegadas que o Santa Cruz tem pela direita com o Totti. Ele tem uma triangulação com o Thiaguinho, cruza, Galhardo finaliza de primeira, a bola vai tirando tinta ali da trave e vai para fora. Quarta chance. Então a gente termina o primeiro tempo com 1-0 Santa Cruz de Natal, num jogo que o Santa Cruz, se tivesse tido um pouquinho mais de calma, era para estar vencendo ali por pelo menos 3-1. Vai, 2-1, vamos colocar assim. Perdeu duas chances. Por que, que eu digo um pouquinho mais de calma? Porque todas essas oportunidades você via claramente que faltou tranquilidade na tomada de decisão. A bola de Galhardo mesmo dava para ter dominado. A bola de tanto a de Gabriel Galhardo como a de Thiago Galhardo, as duas. Finalizaram de primeira, perderam a chance. A jogada de Giovani também, que ele se embaralha ali com a bola, toma a decisão errada, a outra que ele não consegue alcançar, as bolas no meio da área, que o jogador fica no desespero ali também não consegue alcançar. Então esse para mim foi o grande problema que o Santa teve hoje. Para o segundo tempo, Marcelo Cabo mexe, para mim ele mexe errado.
Ele faz 3 mudanças, né? Ele tira Thiaguinho, ele tira João Pedro e ele tira Gabriel Galhardo. Eu acho que a saída de Gabriel Galhardo eu não entendo a escolha dele por Lucas Bessa. Eu acho que era um jogo que o Santa tinha que partir mais para o ataque, então eu colocaria Matheus Melo, por exemplo, que é um cara que eu não entendo porque ele não utiliza. Ele acaba colocando Lucas Bessa. Ele tira Thiaguinho para colocar Renato e ele coloca Vinícius Ora no lugar de João Pedro. Né? Ele tira a figura do meia de armação, por isso eu acho que Matheus Melo seria até importante, porque você teria o meia, né? Você poderia colocar até o William Júnior, mas eu acho que o Matheus Melo é um cara que ajudaria um pouco mais na marcação se fosse necessário, né? Considerando que ele esteja bem fisicamente. Estou considerando isso, porque o cara já está no banco aí há 4 rodadas, basicamente. Mas você teria essa função, né? Você não teria ninguém na armação. Porque Vinícius Ora entrou e ele ficou fazendo um papel pelo meio ali, flutuando, às vezes trocando de posição com o Galhardo, enfim. Mas Vinícius Ora foi o que me entrou até melhor. O Santa entra também levando perigo. Ele tem logo no primeiro minuto, a cobrança de falta com Bessa, uma cabeçada, que a bola vai na trave, né, e depois Galhardo perde um gol incrível, mas já estava parado tudo por impedimento. Então, não é um lance que eu coloco nas 4. Vamos contando as chances, tá? Foram 4 até agora. Tem um gol anulado, que o Santa tem, um gol bem anulado, pelo que a gente viu no replay, de fato o Giovani estava adiantado. Tem uma finalização, tem 2 chegadas de perigo do Santa Cruz de Natal aqui em vacilos, que eu acho até de certa forma natural, que é o Santa se lançando mais ao ataque, né? E aí é quando o Santa perde Vini Ora lesionado, que é uma pena, o moleque tendo assim, 45 minutos para jogar, ele estava bem na partida, ele acaba se lesionando num momento como esse que ele tenta ajudar na marcação, correndo, né? E aí depois o Santa entra numa fase que além do Santa ter como adversário a sua afobação, ele começa a ter como adversário o goleiro Fábio, do Santa Cruz de Natal, que resolveu ser não o goleiro Fábio do Santa Cruz de Natal, ele resolveu ser hoje o goleiro Fábio do Fluminense. Porque, meu amigo, chegou uma hora ali que não passava nada por ele. Teve uma chegada, um cruzamento de Renato, que Giovani perde mais uma chance. Cara a cara ali, ele acaba finalizando, o goleiro faz a defesa. Então, a quinta chance, claro, que o Santa Cruz tem. Depois o Santa Cruz tem uma chegada com Pedro Henrique, que ele cabeceia para fora. Essa eu nem vou colocar aqui, mas também é uma chance de perigo. Tem outra com Totti, que ele também cabeceia para fora. Tem uma que Pedro Henrique faz o pivô bem, né? Pedro Henrique entrou depois no lugar de Viniora, faz o pivô bem, aciona Natan, finaliza, Fábio defende. Sexta chance. Tem uma jogada que o Santa faz pela direita, que a bola é recuperada pela zaga do Santa Cruz de Natal, mas eles saem errado, a bola fica assim à mercê de Galhardo. E ele finaliza meio que de primeira também, tentando fazer a bola colocada. Na verdade não é de primeira, ele domina, mas ele tenta colocada e erra. A sétima chance clara que o Santa Cruz tem. E depois o Santa Cruz tem ainda uma chance com Totti, né, numa jogada. Eu acho que é uma jogada que a bola vem, aí Totti finaliza, o goleiro espalma, que é a oitava chance clara que o Santa Cruz tem na partida. Então, uma sucessão de chances ali perdidas, até que na reta final tem primeiro um lance que o Santa Cruz reclama de pênalti, que é uma bola em Renato, que na hora, sem replay, eu achei que foi pênalti. No replay, já não tive mais tanta certeza se de fato foi pênalti. E eu vi até que depois Marcelo Cabo reclamou, mas não faz o menor sentido a reclamação dele, porque assim, é um lance tão em seguida do outro, os 2 pênaltis que o Santa Cruz reclama, que assim, não tem como você imaginar que os 2 iam acontecer, sabe? É, Tipo, se acontece o de Renato, não acontece depois o que foi isso. marcado na Se jogada fosse pela o esquerda. inverso, Então, até daria para reclamar, né? exatamente. Então, não dá para achar que o Santa ia conseguir virar o jogo ali com esses 2 pênaltis, né? O roteiro da partida mudaria, obviamente. E depois tem o pênalti na jogada pela esquerda. Eu também fiquei nessa dúvida, Fábio, que você fala, mas assim, o ângulo da transmissão, eu fiquei com a sensação que a bola bate no braço. O braço do jogador, acho que é o William, o Moisés, o jogador do Santa Cruz de Natal, acho que é algo assim, tá com o braço bem aberto, né? Ali já é claro que, se de fato houve o toque, não há discussão sobre o braço está aberto, não tá colado, o braço está aberto dele. E eu fiquei com a sensação de que há o toque. Mas eu concordo com você que assim, virou. Depois que eu vi o replay, eu fiquei um pouco com a dúvida ali. É, o toque houve, É, né? Só não ficou muito claro se bateu antes na barriga, né? isso que eu fiquei na dúvida. Se antes bate na barriga ou vai direto no braço dele. Enfim, é sempre um lance complicado, esse tipo de lance. É, sem Existe uma vai realmente é recomendação, difícil. e existe aquela recomendação, que é o que você traz, né, de que quando pega em outra parte do corpo e pega no braço, não deve ser marcado. O que hoje é só uma recomendação. Já existiu isso de forma escrita na regra, mas foi retirado há um tempo.
e hoje ele paira apenas como recomendação. Hoje a regra fala no braço natural ou antinatural. Eu acho que cabe a interpretação ali de marcar o pênalti, tá? Como o braço está bem aberto, numa posição ali quase que de bloqueio, porque a bola vem em contato, ele está com o braço aberto ali, ampliando o espaço corporal para a bola não passar, eu acho que cabe a interpretação. E o Santa foi pro pênalti e o jogo hoje foi tão chorado que até o pênalti foi chorado para entrar, a bola bateu na trave e depois entrou pro gol ali de Thiago Galhardo e o Santa sai com 1-1. E aí, Fábio, finalizando aqui minha análise para a gente ir pro campinho, eu tenho alguns amigos, né, torcedores do Santa, que trouxeram que hoje é uma partida que não tem muito como você analisar, ah, assim, taticamente, teve essa falha e tal, porque foi aquele jogo do fator externo, assim, de tipo, a bola não queria entrar de jeito nenhum. Eu acho que o torcedor do Santa hoje lembrou um pouco aquela partida do Santa contra o Tocantinópolis, no mata-mata da Série D de 2022, que o Santa, assim, parecia que o Santa ia jogar ali 300 minutos e não ia fazer um gol no Tocantinópolis. O tanto de chance claríssima que a bola não entrou foi surreal. Nível o que eu falei aqui, que foram 8 chances claras. E talvez tenha sido isso. Talvez tenha sido essa conjunção de fatores ali da afobação, o clima, a bola demorou para entrar e aí você fica nessa, a bola não entra e tal. O que para mim não invalida de forma alguma a análise que precisa ser feita e quando a gente vier para o campinho eu vou trazer até outros aspectos importantes que o jogo de hoje traz como aprendizado pensando no mata-mata. Mas eu acho que assim, se o torcedor quiser se apegar a isso, de que não, foi aquela tarde que a bola não quis entrar, beleza. Mas a resposta então tem que vir nos 2 próximos jogos. Porque o Santa vai ter agora 2 partidas que a gente sempre dizia, são 3 partidas para se recuperar, agora são 2. E não dá para adiar mais. Porque o Santa chegar no mata-mata, nessa pressão, nessa crise, tendo que dar a resposta, a única equipe que eu me lembro que chegou dessa forma e conseguiu dar a resposta foi aquele Brusque na Série C de 2020, que eu acho que 2 rodadas antes do quadrangular levou de 8-0 um jogo. Todo mundo dava o Brusque como morto e a equipe foi lá, conseguiu se recuperar no quadrangular final e subiu. Mas fora Ah, tem isso, vários é muito casos difícil. aí. O Volta Redonda tinha tomado 5 na Série C passada, Então, antes de traga subir. boas notícias, Fábio. Traga boas notícias. Não, mas então, são times com uma torcida bem menor, é o que eu digo. Time sem pressão, o cara vira a chave rapidinho. Não tem ninguém enchendo o saco dele, não tem. O Santa que eu acho mais difícil, né? Eu acho que teve o Novo Horizontino também. Eu acho que ele começou um quadrangular perdendo do Manaus, sendo goleado também e subiu. Enfim, isso acontece em divisões inferiores. Começando assim, tem o Vila Nova, por exemplo, que subiu em 2020. É, Ele perdeu o mudou de primeiro técnico, jogo, né? aí mudou de técnico, veio o Márcio Fernandes e a equipe conseguiu subir depois. O Amazonas perdeu os 2 primeiros jogos quando subiu Verdade. no quadrangular. Então, há casos, mas enfim, como eu digo, são times, a grande maioria deles, onde a pressão é bem menor, né? O Santa Cruz, a perninha do jogador pesa mais, a torcida ali enchendo o saco pesa mais. Então, esse é o grande perigo, né, do Santa Cruz. O que era para ser algo a mais, né, que a torcida pode jogar para baixo nesse momento de pressão. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Com certeza. E aí, Fábio, um ponto importante que o André trouxe aqui. 2 partidas com pressão. Porque a gente já tinha falado até de que o Santa talvez enfrentasse o Horizonte 13 sem disputar mais nada do campeonato. Talvez fosse o caminho natural das Isso. coisas. Mas esse grupo se ficou de um jeito que essa quarta vaga tá 100% em aberto. Tá O todo Horizonte mundo está no ainda. G4 agora, né? Exatamente, tá todo mundo Quero vivo. lanterna 2 rodadas. O Santa vai pegar o Horizonte jogando lá em Horizonte, num campo chatíssimo, completamente vivo. Não só vivo, como dentro do G4, né? Como você bem trouxe. Então, vai pegar um Horizonte vivo. E assim, se o Santa vence o Horizonte, por exemplo, vai pegar o 13 vivo também, porque vai segurar o É, Horizonte. A chance do Santa não pegar um 13 vivo é, sei lá, se o Santa perde do Horizonte e o 13 vacila, sabe? Então, o Santa tem que considerar que ele vai ter 2 confrontos aí contra equipes jogando a vida contra ele. Então, não vai ter vida fácil em relação aos adversários estarem desmotivados, eles terão a sua motivação. Obviamente não quer dizer que são jogos duríssimos, etc. Mas para um Santa Cruz que vem se enrolando com todo mundo nesse retorno, tem que abrir o olho e tem que dar a resposta. O Santa tem que dar a resposta, tem que se recuperar, tem que evoluir e tem que lembrar um pouco, pelo menos, a campanha ali que o Santa teve no primeiro turno para chegar com mais confiança no mata-mata. Porque a gente até teve
um lapso positivo aqui, Fábio, você trazendo mais exemplos, mas o ponto que você traz é muito importante. Quando você está falando de times com camisa, com pressão, a chavezinha ela demora mais para virar, é mais complicada. Então, o Santa a gente já está vendo hoje um Santa que é líder, mas que mesmo assim tem todo esse cenário de pressão que a gente já ficou aqui 30 minutos falando e eu não vou nem repetir mais. Imagine se isso tudo se agrava com o Santa somando mais um ponto até o final e jogando, por exemplo, a campanha para a terceira colocação do grupo, sabe? Então a pressão seria ainda maior, seria ainda mais danosa e o Santa precisa de toda forma evitar que isso aconteça. Muito bem, vamos para o campinho agora? Vamos para o campinho na tela e aproveitar para dar o nosso recado sobre o Shining Box, né? O nosso querido Alan Roberto vai colocar na tela aí, né? As informações, o campinho já está aí, né? E também a nossa artezinha, né? Sobre o Shining Box, né? O melhor da comida chinesa. Inclusive você pode pedir com esse QR Code, tá? QR Code na tela aí, você que quer jantar, você que está vendo em outro horário, né? Para o almoço também, QR Code na tela, você será redirecionado, tá? Para a unidade mais próxima da sua residência no WhatsApp, né? Para o contato aí da unidade do Shining Box mais perto da sua casa para fazer o seu pedido aí de forma rápida e prática, tá? Celso Shigami falou que ia ter cupom para vocês, viu? Vou cobrar ele tá enrolando aí, mas em breve certamente teremos cupons aí para quem acompanha o 45 minutos e agradecer Shine Box por dar um apoio muito importante aqui ao 45 minutos. É isto. Bom, Felipe Alves teve culpa no gol? Ele ficou meio dentro do gol, né? O goleiro não tinha que ser mais arrojado, não. A bola foi quase na pequena área. Ficou meio paradão ali. Teve culpa ou é pelo em ovo Eu isso aí? acho, eu acho que não, Fábio. Eu acho que ele tá pecando aí, tá recebendo essa crítica pelo histórico. O jogador se antecipou ali a Matheus Vinícius, sabe? Eu vejo muito mais falha ali do zagueiro de ter deixado Eduardo Brito se antecipar do que Felipe Alves conseguir salvar aquela bola. Eu na avaliação dele eu vou colocar um razoável, porque por mais que ele tenha tido até uma defesa interessante ali no segundo tempo, mas também teve um lance no segundo tempo que ele saiu todo estabanado do gol. Assim, segue sem passar confiança, mas eu vou fazer uma avaliação da partida em si, vou dar o razoável para ele. Hoje o Santa Cruz teve talvez jogadores para se preocupar mais do que Felipe Alves. Por falar em goleiro, né? Tem um superchat aqui do Guilherme Batista que ele fala que a rodada passada contra o Central, o goleiro deles pegou tudo, né? Em Caruaru. Estava dando raiva, é o grande nome do Santa Cruz. Superchat mandado aí pelo Guilherme Batista. Tem um belo nome, né? O goleiro do Santa Cruz. E nome de goleiro, né? Temos o Fábio do Cruzeiro, temos o Fábio Rampi do São José, do Rio Grande do Sul também. De um Fábio Costa, né? Fábio é nome de bons goleiros. Eu já fui goleiro, eu já me aposentei, faz tempo que eu não jogo. Eu vou virar zagueiro agora, que é mais fácil. É só dar uma butinada na galera e tudo certo. Bom, vamos para a zaga, Eurico e Matheus Vinícius. Eu vou colocar um. Não sei se. Ó, Eurico eu vou colocar um laranja. Eu acho que a zaga do Santa hoje ela não pode receber uma avaliação positiva porque foi uma zaga pouco exigida. A Santa Cruz de Natal pouco atacou e que se enrolou completamente no jogo, mesmo sem ser tão exigida assim. Então, Eurico, por exemplo, o lance que gera o escanteio, como eu falei aqui, foi uma falha dele, ele se enrola com a bola, um laranjinha para ele. Matheus Vinícius, eu não sei se é laranja ou vermelho, porque assim, além do lance do gol, que para mim tem falha dele, no segundo tempo tem um lance que ele tá desligado lá, que ele vai recuar, o jogador recupera a bola do Santa Cruz de Natal, enfim. É, eu vou colocar o vermelho para Matheus Vinícius, tá? Mais uma vez, assim, Matheus Vinícius precisa acordar para a vida, muito desligado. Hoje a gente não viu aquela crítica que eu tinha a ele antes dele, sabe, ficar querendo pilhar demais o jogo, talvez levar cartões ali de graça. Não vi isso acontecer, né? Ele evoluiu nesse ponto, embora seja só um jogo, mas não gostei da partida dele. Eu vou colocar o vermelho aí para Matheus Vinícius. Eu achei ele pior do que o Eurico hoje. Muito bem, ainda nenhuma avaliação positiva, né? Vamos para a dupla de laterais. Totti, né, que segue no time, né? Israel ainda segue fora e Natan do lado esquerdo. Totti laranja. Eu acho que Totti
Totti é um laranja que poderia ser um amarelo, tá? Mas eu acho que eu ainda vou deixar no laranja. Totti começou a partida muito, muito mal no primeiro tempo. Ele dá uma evoluída na reta final do primeiro tempo, inclusive a jogada que Galhardo perde o gol é uma jogada com ele. No segundo tempo ele aparece muito na frente, mas erra bastante também, tá? Então, não acho que é o suficiente para colocar ele no amarelo, não. Vou deixar ele no laranja. Natan, eu vou deixar no amarelo. Eu achei interessante a partida de Natan hoje. É, Natan começou a partida bem, diferente de Totti, né? Na reta final do primeiro tempo ele cai um pouco de rendimento, mas eu acho que Natan hoje, eu até tinha trazido aqui a avaliação de que a queda de rendimento de Giovani para mim tinha muito a ver com o fato de que Natan não tinha se encontrado com ele, né? E a gente estava vendo, por exemplo, Rodrigues, que potencializava o futebol de Giovani, não acontecer tanto com o Natan. Mas hoje eu vi que Natan apoiando bastante ali o jogo de Giovani, chegando, tentando ajudar. Giovani, na verdade, que não se ajudou hoje. Ele vai ter uma avaliação negativa quando a gente chegar um pouco mais para frente. Mas Natan, eu fico no razoável. Ele flertou em algum momento, se jogou bem, mas depois teve uma queda de rendimento. O razoável tá bom ali para ele. E é um razoável que mantém ele na posição, tá, Fábio? Porque aí eu já vou entrar com a avaliação de Rodrigues. Uhum. E Rodrigues pode colocar o vermelho também. Assim, foi pouco tempo em campo, mas o cara conseguiu errar tudo que tentou dentro de campo. Tudo, tudo, tudo. Eu venho aqui, tento defender Rodrigues, dizer que ele tem que ser titular. O cara vai no jogo que vem e me desmente e diz que eu tô todo errado. Porque que atuação ruim de Rodrigues, mesmo em pouco tempo. Vermelhinho aí pra ele. Bom, e o Gabriel Galhardo. Gabriel Galhardo e Balotelli, eu vou colocar o laranja pros dois, tá? Eu acho que foi uma partida abaixo da dupla de volantes do Santa. Gabriel Galhardo errando muito passe, tá? E o Santa sente muito quando ele tá mal na partida. Não vou colocar. Quer dizer, troca Gabriel Galhardo pelo vermelho, tá? E eu vou dizer o porquê eu vou trocar pelo vermelho. O gol que ele perde com 1 minuto, pra mim, é definidor. Se o Santa marca aquele gol, e era uma jogada assim muito clara dele conseguir marcar o gol, e como eu já falei, não é a primeira vez que ele tem essa chance, ele já teve essa chance no jogo contra o Central, que também mudaria a partida. Hoje, mais uma vez, ele desperdiça e é crucial. Se o Santa abre o placar com 1 minuto, tudo que a gente falou aqui, Fábio, a gente ia ser outra coisa, o programa inteiro, tenha certeza. O Santa faz um gol com 1 minuto, muda completamente o jogo, muda completamente o astral, muda completamente o astral da torcida, o sentimento. Aquele lance ali é definidor. Tá? Então por isso eu vou pesar para Gabriel Galhardo e sem ter medo de ser injusto, porque já é a segunda chance que ele tem dessa forma e ele não aproveita. Então, vermelho para ele. E Balotelli laranja, porque eu também achei que Balotelli hoje esteve um pouco Uhum. abaixo. Sempre correndo muito, se doando dentro de campo, mas errando mais do que de costume. Lembrou um pouco o Balotelli do começo da temporada, que era um Balotelli muita disposição, muita marcação, mas assim, zero acerto no passe. Lembrou um pouco isso hoje, então por isso eu vou laranjinha para Balotelli. Boa. Nenhum verde ainda, hein? Arthur Silva hoje está impiedoso. Eu não sei se vai ter verde não, viu, Fábio? Mas vamos ver aí se aparece algum. Vamos lá. João Pedro. Para mim, o amarelo para João Pedro, tá? Razoável. Eu vi muita gente criticando João Pedro nas redes sociais e pela transmissão eu achei que estava tendo muita crítica a ele também no estádio, mas eu não vi essa partida que o torcedor viu para essa crítica em cima de João Pedro, tá? Eu achei João Pedro hoje muito mais útil do que o William Júnior vinha sendo nas últimas partidas. Para mim, inclusive, João Pedro segue como titular pela partida que ele fez hoje. João Pedro que tem aquele primeiro lance, João Pedro que tem uma finalização depois, João Pedro que tenta, busca, tem cruzamentos na área minimamente interessantes, melhores do que o de William Júnior. Não foi uma grande exibição de João Pedro, mas eu achei regular. O cara que tentou, criou algumas oportunidades ali para o Santos, então vou no razoável aí para João Pedro. Acho que a torcida pesou muito na crítica com ele. Eu até não entendi muito ele ter saído, tá? Giovani, por exemplo, e aí já emendando na avaliação dele, pode colocar o vermelho aí para Giovani. O vermelho não, vou colocar o laranja para Giovani por um motivo. É... Só vou colocar o laranja para Giovani porque ele foi um cara que tentou o jogo inteiro. Não se escondeu da partida, tentou, buscou. Agora sim, errou demais, 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 demais. Então, por isso que eu vou colocar o laranjinha para ele. Mas assim, se fosse uma análise puramente técnica, era coisa para vermelho hoje para Giovani, porque ele errou demais nas oportunidades que teve. Mas seguiu sendo ali ainda
um motorzinho pro time. Talvez eu esteja sendo até meio condescendente com o Giovani, mas eu vou deixar o laranja para ele. E os Thiagos? Thiago Galhardo eu vou colocar vermelho, tá? O gol de pênalti não vai melhorar a avaliação dele, não. Muito ruim hoje também a partida de Thiago Galhardo. Nem um laranjinha? Tirando nem o Laranjinha. Nem o Laranjinha, porque beleza, converteu o pênalti, parabéns, mas muito mal. Me pareceu, pronto, se tem um jogador hoje que me pareceu displicente no jogo foi Thiago Galhardo. Pareceu estar numa rotação diferente, sabe? Essas chances que ele teve, por exemplo, o lance que ele tem no primeiro tempo, em vez de ter dominado, o segundo tempo, aquela chance que ele teve, pareceu uma finalizaçãozinha. Pô, o cara tá perdendo de 1-0, pô. Tenta uma finalização mais séria, sabe? Tenta a bola colocada, a bola vai para fora. Talvez eu esteja sendo injusto aqui porque é o estilo de jogo dele, mas muito mal hoje, Galhardo. Muito mal. Não ganhava na dividida. Pedro Henrique, por exemplo, que entrou no segundo tempo, fez uma partida muito melhor que Galhardo, disputando bola, sabe? Ganhando bola de pivô, fazendo jogada, buscando a bola, participando do jogo. Muitas vezes ia para lateral, driblava, tentava voltar com a bola ali para algum outro jogador melhor colocado, saía da área, participou muito mais da partida do que Galhardo. Então, partida muito abaixo de Galhardo hoje. E Thiaguinho, eu vou colocar o laranja também para Thiaguinho, correndo o risco de eu estar sendo injusto com ele, porque Giovani foi pior. Faz o seguinte, tria Giovani e bota o vermelho, porque aí eu consigo deixar a avaliação ali de Thiaguinho como laranja, porque eu achei que Thiaguinho hoje foi menos danoso para o time do que Giovani, tá? Por mais que tenha participado menos da partida, Thiaguinho chegou a ter alguns momentos interessantes. A jogada, por exemplo, de Galhardo na reta final do primeiro tempo, Thiaguinho que faz a triangulação com Totti. A jogada que Giovani perde, Thiaguinho encontra um excelente lançamento para ele, excelente. E Giovani desperdiça no primeiro tempo. Então, Thiaguinho não esteve nos seus melhores momentos, mas ele teve pelo menos lampejos ali no primeiro tempo interessantes. Enquanto Giovani desperdiçou muitas oportunidades que teve. Então, acho que dessa forma está mais justa a avaliação. Muito bem, vamos agora para os jogadores que entraram, né? Temos o Lucas Bessa, Renato e ali o Vini Ora, né? Que jogou pouco, depois entrou o Pedro Henrique. Boa. Lucas Bessa, eu vou colocar o laranja também. Não gostei da partida de Lucas Bessa, tá? Da entrada dele. Primeiro para mim sobre Lucas Bessa é que é um cara que eu não consigo. Eu não sei, Fábio, se é a questão das lesões que ele teve, né? Porque ele teve uma sequência de lesões aí muito grave no Santa, ficou um grande tempo fora. Não sei se é por causa disso que ele ainda não se sente seguro, mas eu sempre tenho a impressão que na dividida ele vai meio com receio, sabe? Não vai naquela dividida inteiro para roubar a bola, o que é um problema para um cara que é volante. Então eu sinto que ele não ganha basicamente uma dividida, uma roubada de bola, uma disputa. E ofensivamente também ele teve bem abaixo hoje, errou muito passe. Vou colocar o laranja aí, mais para ser brother dele, mas poderia até ser um vermelho também. Renato, eu vou colocar um amarelo para Renato. Eu acho que esse amarelo de Renato é uma boa notícia, tá? Renato hoje não acho que é o suficiente para o jogou bem, mas hoje foi de longe a partida que Renato entrou melhor. Renato que vinha, eu sempre dizendo aqui que não tinha condições de ajudar, porque não tinha físico de ajudar, mas hoje ele conseguiu minimamente participar da partida, fez alguns cruzamentos, né? Então, o Renato que eu vi no segundo tempo hoje, ele consegue ajudar a equipe para frente. Eu acho que foi uma boa notícia no meio dessa tarde, noite bem ruim que o Santa teve nesse domingo. Tanto o Renato como o Viniora. E aí, Viniora, eu vou colocar o verde musgo, tá? Para ele. Foi pouco tempo, mas eu gostei do que eu vi de Viniora em campo. Como eu falei, foi uma infelicidade muito grande ali ter se lesionado, porque de longe ele era o cara que tinha entrado melhor na partida, tinha conseguido fazer boas jogadas. Tem uma jogada ali, por exemplo, do gol anulado de Giovani, é uma jogada dele. Ele abre para Renato que tem um cruzamento, então entrou bem Viniora. Vou dar uma moral aí pro moleque, vou colocar o jogou bem para ele. E Pedro Henrique eu também vou colocar o jogou bem, tá? Eu gostei da entrada de Pedro Henrique, como eu falei, bem melhor do que Thiago Galhardo. Começou na primeira jogada mal, mas depois participou, ganhou a bola com o corpo, fez um pivô interessante, participou bem do jogo realmente, sabe? Você não era aquele cemitério de jogadas que a bola chegava e acabou ali. Então, gostei também da entrada de Pedro Henrique. Talvez Pedro Henrique até eu esteja jogando um sarrafo um pouco mais abaixo, mas é porque é um cara que eu não esperava nada
e ele conseguiu contribuir na partida. Bom, então melhor em campo fica sendo o Viniora. Viniora, vou dar essa moral aí pro Muito bem. moleque. E o Cabo? Qual é a parcela de culpa dele nesse empate? Pra mim mexeu mal, né, Fábio? Mexeu mal porque, como eu falei, a entrada ali de Lucas Bessa não deveria ter acontecido, deveria ter entrado com o Matheus Melo. E aí é um ponto que eu bato na tecla, assim, eu não entendo como é que Matheus Melo não entra. Eu não entendo como é que o Santa Cruz termina o jogo hoje sem ter acionado nem Matheus Melo nem o William Júnior, nenhum dos dois meias. Eu não entendo ele ter gastado a última mudança para ser um lateral esquerdo, que não, obviamente não ia mudar nada na partida, o Rodrigues ter entrado. E olha que eu era um cara que defendia o Rodrigues ter sido titular, mas Natan estava nem de longe. Natan era um dos problemas do Santa na partida. E ele gasta a última mudança com o Rodrigues. A não ser que Natan tivesse assim extenuado pedindo para sair, o que não parecia ser o caso, nada justifica essa mudança dele. Então, para mim, Cabo mexeu mal, mais uma vez. Vou colocar o vermelho para ele. E eu acho que aqui entra o meu último comentário, Fábio, que é um aprendizado que o Santa tem que ter de hoje pensando em mata-mata. Não é a primeira vez que o Santa se vê numa partida dessa Série D com a necessidade de chuveirinho para arrumar um gol, sabe? Aquela tentativa que todo clube tem. Eu já vi o Real Madrid no Mundial aqui apelar para chuveirinho na área quando tem necessidade. Então, não é que aconteça só na Série D, a gente vê acontecer em todos os campeonatos. Só que o Santa ele não consegue usar disso porque simplesmente o Santa não tem nenhum camisa 9, nenhum jogador com essa característica. Pedro Henrique, que entra, que é um cara que é mais físico, ele não consegue também fazer esse jogo do chuveirinho, sabe? Ele não é tão bom no cabeceio. Ele consegue muito mais o pivô sair da área muitas vezes do que ajudar nesse ponto. Galhardo é um cara também que não funciona muitas vezes quando tem esses cruzamentos. Galhardo tá eu vi hoje Galhardo batendo a falta que a bola ia pro chuveirinho, sabe? Então isso mostra como ele não é a fortaleza dele isso. E o Santa vai precisar, e eu não sei como, com que dinheiro, o que é que vão fazer, mas o Santa vai precisar para o mata-mata encontrar um camisa 9 que dê esse fundamento para o Santa. Porque eu tenho certeza que no mata-mata vai surgir, pelo menos uma vez, essa necessidade do Santa utilizar desse expediente aí do chuveirinho numa reta final para conseguir um gol importante, e o Santa hoje não tem como. E aí eu acho que casa nessa avaliação de Cabo, porque é uma falha seguir insistindo nisso sem ter jogadores, mas fica muito mais como um apelo de uma necessidade que eu já vi ter sinalizações de que o Santa procura esse tipo de jogador. Talvez a questão financeira tenha freado a busca, mas precisa retomar aí de toda forma, porque com certeza vai ser um cara importante para essa sequência de competição. Muito bem, Arthur Silva. Então, passado a régua aí no Santa Cruz, né? Só para destacar, a Viniora foi eleito o melhor em campo, né? Empate em 1-1 no duelo entre Santa Cruz de Pernambuco contra Santa Cruz do Rio Grande do Norte.